Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, passamos mais uma semaninha, né? A tia tá, pra variar, descabelada dentro de casa, como a maior parte de todo mundo, né? Pelo menos quem quer se cuidar, tá em casa. É o seguinte, nessa semana eu dei atividades novamente dos 3 livros didáticos. Pedi também para que vocês fizessem uma leitura, qualquer leitura, né? De qualquer tipo de texto e mandasse um áudio para mim. Vários alunos mandaram, mais da metade da sala, mas alguns não mandaram. Então, estão me devendo essa leitura, ok? Bom, eu vou começar a correção hoje pelo livro de português, tá? Só um minutinho. No livro de língua portuguesa, eu pedi que vocês fizessem as atividades da página 56 até a página 59. Vamos lá. Na página 56 tinha um poema, né? Chamada Menina na Janela. Esse poema é do Sérgio Caparelli. E tinha perguntas. Vários alunos me mandaram as dúvidas, uns no privado, alguns muito poucos no grupo. Tanto que eu gostaria até que, quando tiver uma dúvida, que provavelmente vocês imaginem que seja da sala toda, eu gostaria que postasse no grupo, sabe? Porque de repente alguém também está com essa dúvida, está com vergonha de perguntar. E como a gente sempre fez na sala, né, na hora que a gente fazia a correção, eu sempre gostei que todos se manifestassem, para que eu pudesse saber, né, quem tinha entendido, quem não tinha entendido. Mas vamos lá. Página 56. Na letra A, eu vou ler o poema para vocês, tá? Menina na janela. A lua é uma gata branca, mansa, que descansa entre as nuvens. O sol é um leão sedento, mulambento, que ruge na minha rua. Eu sou uma menina bela na janela, de um olhar sempre à procura. Na letra A estava assim. Nesse poema, a lua e o sol são associados a quais seres respectivamente? No próprio poema já está escrito, né? A lua é associada a uma gata branca e o sol é associado a um leão, né? A um leão sedento. Por aí, até aí tudo bem? Letra B. O que a lua e o sol têm em comum com os elementos comparados a eles no poema? Gente, a lua e a gata branca. Por quê? Porque a lua é branca, né? A lua não é branca? E ele comparou a uma gata branca, tá? E o leão? O leão, ele comparou por quê? Porque a cor dourada e o formato do sol, seus raios, se relacionam à cor e ao formato da juba de leão, né? Que é aquele castanho avermelhado, né? Nesse sentido que era feita essa comparação, tá? Vamos lá então. E também porque a força do sol se compara à força do leão, né? Considerado o rei da selva. Vamos lá para a letra C. Foi necessário utilizar alguma expressão comparativa, por exemplo, o mesmo que ou como? Não, não foi, tá? Ele não colocou como um leão, como, não, ele só comparou, tá? Não foi utilizada nenhuma dessas expressões comparativas. Letra D. As associações feitas sobre a lua e o sol são comuns, ou seja, são próprias da nossa linguagem do cotidiano? Por quê? Veja bem, a gente costuma usar essas palavras no nosso cotidiano, gata, leão. Não, né, gente? A gente não usa. A gente acaba não usando, principalmente, e muito menos as características desses animais no dia a dia, não é verdade? Porque no nosso caso, no nosso dia a dia, a gente usaria qualquer outra comparação, menos essa das características dos animais, tá bem? Então, a resposta seria não. Aí na página 57 nós temos um outro poema que se chama e fala sobre a literação e a assonância. Olha só, era esse o poema.
Reparem que os versos desse poema, eles não estão todos alinhados, não é? Um começa aqui, o outro já vai para frente. Estão vendo isso que tá diferente, ó? Principalmente na primeira estrofe. Olha como eles estão desalinhados. Por que que eu falei isso? Por que que eu mandei reparar? Porque depois vai ter uma pergunta relacionada a isso. Vamos lá, na letra A da página 58, que é sobre esse poema que eu mostrei, tá assim. Qual é a ideia central do poema que você acabou de ler? A dança, né? Porque aí tá falando da dança, o eu poético é o modo de dançar do eu poético, tá bem? É a dança. Letra B. Observe a posição dos versos do poema e responda se eles estão dispostos alinhadamente ou não. O que eu acabei de mostrar e que várias crianças me mandaram essa dúvida, eu falei, reparem lá, estão alinhados os versos? Não, não estão alinhados, tá? Nesse caso, então, não há um alinhamento no verso desse poema. Letra C. Que relação pode ser estabelecida entre a posição desses versos e a ideia central do poema? A formação dos versos aí está remetida ao movimento, como a dança, né? Que vai e vem, não é verdade? Ao movimento, remete-se à dança. Por isso os versos estão desalinhados, tá? Aí vem o número 2. Releia o poema em voz alta, atentando ao som das palavras utilizadas nele. Que som consonantal se repete várias vezes nesse poema? Primeiro, que é som consonantal, som das consoantes, tá? Então, que consoante, qual é o som de qual consoante se repete muito nesse poema? Eu vou ler uma estrofe só, mas isso acontece em todo o poema, tá? Eu danço, manso, muito manso, não canso e danço. Manipanso, só não penso. Olha, qual foi a consoante, o som da consoante? Não é a consoante em si, porque tem algumas palavras escritas com C cedilha, não é? Mas nesse caso é o som do S, né? O S. Não é manso, danço, tá? Então é o som do S, o som consonantal aí, tá bom? Aí a letra B. A repetição desse som consonantal no poema remete a quê? Ao barulho dos pés deslizando no chão, como se está dançando, né? Tá? Vamos lá então, letra C. Que sons vocálicos mais se repetem no poema? Sons vocálicos, som de vogais. Quais são os sons que mais aparecem? Vou ler algumas palavras que estão no poema e você vai perceber, ó. Quando nasci, eu já dançava a dança da criança, surupango da criança, da vingança. Dança do berço, sim e não. Dança do berço, não e sim. A vida é assim, eu sou assim. Então, qual é o som das vogais que mais aparece? O A e o E. An e en também, tá? Então, essas eram as vogais, os sons vocálicos que mais apareceram nesse poema, tá bom? Aí na 59, era uma coisa que eu sempre gostei de ensinar dentro da sala de aula, porque eu sempre gostei de tá interagindo com as crianças, pedindo para elas falarem uma frase, para a gente ver onde colocava os porquês, né? O porquê separado, o porquê junto, porquê com acento, porquê sem acento. Então, vamos lá. Tinha uma cena, né? E crianças conversando. Tava assim, ó. Na cena A, tinham dois meninos conversando. Num dos balões, o menino fala assim: por que você está lendo essa história de novo? Esse porquê está separado e tem um ponto de interrogação. Então, é uma pergunta. Aí o outro menino responde: porque ela é tão poética e eu adoro poesia. Esse porquê tá junto, não tem acento, não tem nada, tá junto e tem um ponto final. É uma frase afirmativa, tá? Aí vamos para a letra B. Mais uma vez, um menino e uma menina agora conversando.
O menino pergunta: você se emocionou por quê? Esse porquê tá separado e tem um acento circunflexo e tem um ponto de interrogação. É uma pergunta? É. Aí vem a menina respondendo: não existe um porquê. Obras de arte sempre me emocionam. E ela também usou um porquê com acento, só que dessa vez junto, tá? Então vamos lá. Letra A. Na cena A, que expressão e que sinal de pontuação indicam que o menino está fazendo uma pergunta? Primeiro, ele usou o porquê separado, sem acento, e tinha um ponto de interrogação. Não tinha? Isso dava pra gente perceber que era uma pergunta. Na B, e que palavra inicia a resposta do outro menino? O porquê junto, sem acento. Letra C. Na cena B, que expressão e que sinal de pontuação indicam tratar-se de uma pergunta do menino? A expressão porquê e o ponto de interrogação novamente. Aí vem a letra D. Agora complete as frases a seguir, com base nas cenas A e B, que estão aí, as imagens. O termo porquê, esse porquê separado, sem acento, é utilizado no início das frases interrogativas. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu coloco por que você não sei o quê. Esse porquê é separado, é usado no início e não tem nenhum acento, tá? Então, é o início. Letra B. O termo porquê é separado também, mas com acento. Ele é empregado quando? No fim das frases interrogativas, no fim das perguntas, tá? Aí não tinha a pergunta, mas você poderia me perguntar o porquê, a palavra porquê, né? O termo porquê, junto, quando eu vou responder, que nem no primeiro no A lá, porque ela é tão poética e eu adoro poesia. Ele tá respondendo a pergunta, tá? Então, quando a gente vai responder, a gente usa o porquê junto. Quando que a gente usa o porquê com acento junto? Quando é o motivo de alguma coisa. Como tá aí, ó. Não existe um porquê. Esse porquê, o sinônimo dele é não existe um motivo, tá? Ele é junto e tem um acento, tá certo? Então, português, fechou. Espero que tenham entendido. Como sempre, gente, dúvidas, mandem todas que forem necessárias, todas as que vocês tiverem, todas as que estiverem incomodando, que vocês não estão conseguindo fazer a atividade, tá? É para isso que eu tô aqui. Nós estamos reaprendendo a nos comunicar, agora por uma tela, tá bem? Beijo, já vai o de matemática e depois o de CHG, tá bom?